Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho falar um assunto. E esse assunto é sobre a Vitória Mineblox. Todos nós sabemos que ela construiu a nossa infância. E que ela criou um canal para trazer alegria, felicidade e diversão. E ela trouxe os seus pais para gravar com ela. A Ana Mineblox e o Jack Mineblox. Mas o Jack não era quem Socorro pensamos. Presta atenção nesse vídeo. Mamãe, você aceita se casar com o papai? Deixa eu pensar. Eu tô armado. É melhor você aceitar. Ih, aceito! Isso era para ser uma brincadeira, mas ele responde com muita arrogância e violência. Ele é um agressor. No vídeo de Vitória, ela realmente fala que é o Jack. E tudo piora no vídeo de Vitória. Fique com o vídeo a seguir. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mineblox e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? O que tá acontecendo? Meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos, Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra uma briga por conta de denúncias falsas do meu pai. Que meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele já cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelado na frente dele com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim meu pai, que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco perto do que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar a mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar a minha mãe. E eu estava me perguntando, já que isso me demorou 12 anos pra assistir seu pai. Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são mais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Quando a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinho com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa com uma criança menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava o prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo na parede. Querendo fazer medo na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e tinha um detalhezinho, ele ficava fixado naquela coisa, ficava procurando assim. Eu fosse um objeto, nojinho, animais assim, exorbitantes, tá? E o que mais me envolve é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe, ameaçando a minha mãe. Ele já chegou a chegar na minha frente, na minha frente. Ele colocava eu em mim, tá? E começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a bater várias vezes, tá? Então assim, ele tá denunciando minha mãe, dizendo que ela tá me tratando, que ela é péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando é coisas que ele fez, porque ele cometeu os crimes. Ele que me matou, ele que me colocava pra mim, tá? Ele falava que minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim, minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe queria. A minha mãe faria de tudo e ela faz de tudo. Desde que ele se separado, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crise, eu tive que ser internada nos hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em muitas, porque eu tava tentando matar meu pai. Eu tive ações suicidas, por causa que meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. Todos os traumas que ele me deixou, eu não tinha como eu morrer de hoje. Me desculpe, mas eu não consegui muitas crises. Eu não consigo comer, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque ele a gente tem milhões, eu tive um trem, e ele tá em casa, ele tá se tomando uma eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age, ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que eu fiz. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo, entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acredito no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar o celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz. As vítimas de verdade estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar aqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa, porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então assim, antes que pensem que mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que ele fazia errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tem que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, a maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa.
porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. Meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade, porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. Eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso, porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Ela contou tudo significa que seu pai tem chance se tornar um assassino, ou até mesmo ser ele um forte abuso com a Avi, mas deixe o like se você está com a Vitória, e se inscreva se você está contra o palhaço do Jack. E Vitória, estamos com você. Chai.